Os Jogos Paralímpicos ajudaram a reabilitar, socializar e incluir pessoas com deficiência de todo o mundo. E esse grande feito devemos a Ludwig Guttmann, neurologista e neurocirurgião alemão. Em 1939, ele saiu da Alemanha nazista e se estabeleceu com sua família na Inglaterra, trabalhando na Universidade de Oxford. Em 1943, o governo britânico colocou para chefiar o Centro Nacional de Traumatismos em Stoke Mandeville, como parte de um plano de reabilitação de soldados que serviram na Segunda Guerra Mundial. Conhecida como Enfermaria X, Ward X em inglês, e dotada de 26 leitos para mutilados de guerra e pacientes paralíticos, a unidade, dirigida por Guttmann, iria se tornar o Centro Nacional de Lesões da Coluna, no Hospital de Stoke Mandeville. E foi ali que ele começou a utilizar o esporte como uma forma de reabilitar seus pacientes dentro dos hospitais. E graças ao bom desempenho alcançado por alguns deles, em 28 de julho de 1948, ele se aproveitou dos Jogos Olímpicos de Verão e organizou o primeiro evento esportivo para esses atletas, que se repetiu anualmente até que, em 1952, quando os Jogos se tornaram internacionais, com a participação de 130 atletas. E assim a história das Paralimpíadas ficou diretamente ligada a Ludwig Guttmann, alemão de origem judia. Nessa época aí, apenas 14 homens e 2 mulheres participaram. Roma foi quem sediou a 9ª edição dos Jogos Internacionais de Stoke Mandeville, como era conhecido o evento, em 1960. Ou seja, naquela época já começou a ter mais visibilidade. Em 1964, o uso do nome Paralimpíadas já era comum, que era formado pela contração da palavra paraplegia e Olimpíadas. Então, desde a 16ª Olimpíada, que foi realizada em Roma, em 1960, imediatamente após as Olimpíadas e nas mesmas instalações, são realizadas as Paralimpíadas ou Jogos Paralímpicos. Em Roma, a primeira Paralimpíada teve a participação de 400 atletas e 23 delegações. Logo em 1976, amputados e deficientes visuais participaram pela primeira vez nos Jogos de Toronto. Por questões financeiras ou pela falta de acessibilidade, diversas edições dos Jogos Paralímpicos aconteciam em cidades diferentes. Mas a partir de 1988, em Seul, os Jogos passaram a acontecer na mesma cidade e utilizando os mesmos locais de competição dos Jogos Olímpicos. Em 2011, após os Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara, o Comitê Paralímpico Internacional determinou que todos os comitês nacionais padronizassem o termo Paralimpíada e, por consequência, Jogos Paralímpicos e atletas paralímpicos. Isso era para que se assemelhasse ao termo original em inglês Paralympics. E o Brasil entrou nessa história a partir de 1958, quando Sérgio Serafim Del Grande, de São Paulo, e Robson Sampaio de Almeida, no Rio de Janeiro, ambos paraplégicos, procuraram tratamento nos Estados Unidos. Lá eles entraram em contato com esportes adaptados e atletas com deficiência, como basquete em cadeira de rodas. Na volta, fundaram clubes de esportes adaptados em suas respectivas cidades. Mas o envio da nossa primeira delegação a uma Paralimpíada só aconteceu em 1972, para Heidelberg, na Alemanha. Em 95 foi fundado o Comitê Paralímpico Brasileiro, que cuida do esporte paralímpico brasileiro.